Neste vídeo, vou te ensinar um sistema para lembrar de tudo que você lê, estuda ou aprende. Tenho usado esse sistema nos últimos 7 anos, desde aprender fisiopatologia de doenças na faculdade de medicina, até ler artigos de pesquisa e estudar ciência, ou a ler livros sobre produtividade ou negócios. E o motivo pelo qual esse sistema funciona de forma tão consistente também é porque ele divide o processo de leitura em 2 estágios distintos. O primeiro estágio é o período de consumo, e o segundo estágio é o período de digestão. A maioria das pessoas acha que, ao focar no primeiro estágio e consumir mais informação, vai conseguir lembrar e aplicar mais conhecimento. Então elas se concentram em tentar ler mais rápido, assistir aulas em velocidade tripla, maratonar audiolivros ou passar horas vendo tutoriais no YouTube. Mas não é assim que o aprendizado funciona. E, uma vez que entendemos como o aprendizado realmente funciona, você vai perceber por que meu sistema é tão eficaz. Veja, quando se trata de lembrar e aplicar informações, importa muito menos o que entra no seu cérebro e muito mais o que permanece nele. E é exatamente disso que se trata o segundo estágio, o período de digestão, que é a parte que costuma ser negligenciada. Então, vou te ensinar um sistema para dominar ambos os estágios, o que, por sua vez, aumenta sua retenção bruta e também sua capacidade de realmente usar o conhecimento da forma que você precisa. Mas primeiro, precisamos nos perguntar: é realmente possível lembrar de tudo que você lê? E a resposta curta é não, mas aqui está o segredo. Tentar lembrar de tudo que lemos não deveria ser o objetivo em primeiro lugar. E sabemos disso por causa de um homem que realmente conseguia lembrar de tudo. O nome desse homem é Kim Peek, e sua história é tão incrível que Hollywood fez um filme inteiro sobre ele. Kim Peek era um mega gênio e sua memória era absurda. Ele conseguia memorizar um livro com tanta perfeição que, depois de ler uma vez, era capaz de escrevê-lo palavra por palavra, com todas as vírgulas e pontos finais, de trás para frente. Ele memorizou tantos mapas e atlas que podia te dar direções de carro entre qualquer 2 cidades do mundo, e o caminho que ele indicava era calculado mentalmente para ser a menor distância possível. O motivo pelo qual Kim Peek tinha habilidades tão sobrenaturais era por causa de uma condição médica rara, chamada Síndrome FG. Ele nasceu com macrocefalia, o que significa que tinha um cérebro maior e não possuía corpo caloso, que é basicamente o feixe de neuroníons que conecta os 2 hemisférios do cérebro. E os cientistas acreditam que, por ele não ter o padrão normal de neuroníons, o cérebro dele se adaptou e desenvolveu novas conexões para compensar, o que, ao que parece, deu a ele uma memória quase sobre-humana. Agora, quero que você imagine que tanto você quanto Kim Peek vão fazer a mesma prova. Quem você acha que se sairia melhor? E a resposta é que isso, na verdade, depende da prova. Veja, apesar de sua memória sobre-humana, Kim Peek tinha dificuldades com raciocínio e resolução de problemas. O que significa que, se a prova fosse nos níveis iniciais da escola, que geralmente testam os níveis mais baixos de aprendizagem e envolvem muita memorização e recordação, então Kim Peek definitivamente venceria. Mas se a prova fosse em nível mais avançado, como universidade ou pós-graduação, onde raciocínio e resolução de problemas, ou seja, ordens superiores de aprendizagem, são avaliados como prioridade, você provavelmente teria vantagem. Agora, para a maioria de vocês que estão ouvindo, provavelmente usar o conhecimento que consumiram para raciocinar e resolver problemas é basicamente o objetivo de por que vocês estão tentando ler e lembrar das coisas em primeiro lugar. O que basicamente significa que não basta lembrar de tudo, o que é bom, porque para a maioria das pessoas isso nem seria possível mesmo. Mas é possível lembrar de tudo o que você precisa lembrar de uma forma que permita usar esse conhecimento da maneira que você precisa.
E é exatamente isso que o sistema que vou te ensinar vai te ajudar a alcançar. Então, para começar a usar esse sistema, precisamos entender que nem toda informação é igual. Na verdade, eu divido as informações que leio em 5 categorias diferentes usando o acronimo PASSER. E é importante conseguir identificar a qual categoria pertence a informação que você está lendo, porque para cada categoria existem processos específicos e direcionados que vão te ajudar a lidar e gerenciar essa informação de forma mais eficaz. E quando usamos o processo errado para a categoria específica de informação, lembrar e entender o que você leu fica muito mais difícil. Consome muito mais tempo e é muito menos eficaz, pois você tem mais chances de esquecer o que leu. Isso também aumenta a chance de você entrar no modo passivo de leitura, que é quando você chega ao final de uma página e nem consegue lembrar o que acabou de ler. Então, o sistema funciona assim. Na primeira parte, quando estamos consumindo informação, queremos identificar a qual categoria aquilo que estamos consumindo pertence, usando o acronimo PASSER. Depois, na segunda etapa, digerimos o que lemos usando o processo direcionado para aquela categoria, que pega a informação e a armazena em nossa memória de longo prazo através de um processo chamado codificação. Então, vamos passar pelo PASSER juntos para que você possa identificar com precisão a categoria da informação que está tentando lembrar. O P em PASSER significa procedural. Informação procedural é qualquer informação que te diz como algo deve ser executado. Por exemplo, este é um livro que usei durante a faculdade de medicina que me ensinou como fazer um exame clínico, como escutar um batimento cardíaco ou medir a pressão arterial de alguém. E muita da informação neste livro é sobre a técnica correta para realizar o exame. E algumas matérias e áreas têm muita informação procedural. Alguns ótimos exemplos disso seriam programação e idiomas. E o processo direcionado para trabalhar e dominar esse tipo de informação procedural é a prática. O segredo é que você deve aplicar a informação procedural na vida real o mais cedo possível. Muita gente passa tempo lendo, memorizando e escrevendo várias anotações sobre isso, e então, 1 ou 2 semanas depois, tenta praticar. Mas aí, já é tarde demais. A essa altura, já esquecemos muita coisa, e boa parte desse tempo acaba sendo desperdiçada. Em vez disso, assim que você absorver essa informação procedural, tente aplicá-la e praticá-la o quanto antes. Agora, imediatamente, nos deparamos com um problema ao usar essa abordagem. E se estivermos lendo algo e não tivermos tempo para praticar naquele momento? A resposta é: ou você parte para outra coisa, ou para de consumir qualquer coisa e espera até ter tempo para praticar. Mas você não deve desperdiçar seu tempo tentando apenas memorizar aquilo na hora. Porque aqui está a parte crucial sobre o aprendizado que todo mundo ignora. Os 2 estágios de consumir e digerir precisam sempre estar equilibrados. Tudo que você consome precisa ser digerido para que você consiga reter e usar. Só quando a primeira etapa é seguida pela segunda é que o aprendizado realmente acontece. Se estamos lendo algo e não temos tempo para usar o processo certo, como praticar? A maioria das pessoas vai dizer: bom, não tenho tempo agora, vou só passar por quanto conseguir. E elas passam mais tempo lendo e lendo, basicamente só consumindo cada vez mais. Mas isso é o equivalente, no aprendizado, a comer demais. Elas não tiveram a chance de digerir o conteúdo, então acabam simplesmente vomitando tudo de novo através do processo mental de vômito que chamamos de esquecimento. Por isso, para a maioria das pessoas, a quantidade que esquecem depois de ler é extremamente alta, com alguns estudos sugerindo que até 90% do que é consumido é esquecido, mesmo após horas de consumo.
E se estamos esquecendo 90% do que lemos, em vez de consumir mais e tirar tempo da digestão, na verdade faz mais sentido gastar menos tempo consumindo e mais tempo digerindo e processando. Isso aumenta a sua retenção, o que consequentemente aumenta a quantidade de conhecimento prático que você consegue construir. É por isso que, mais cedo, eu disse que o que entra no seu cérebro é menos importante do que o que permanece nele. E esse princípio de equilibrar o consumo com a digestão é importante não só para informações procedimentais, mas para as categorias. Infelizmente, a segunda etapa, a digestão, é quase completamente negligenciada na segunda categoria de informação, o adupacir, que significa análoga. Informação análoga é, na verdade, um dos tipos de informação mais fáceis de trabalhar, lembrar e aplicar, porque informação análoga é aquela que está relacionada a algo sobre o qual você já tem conhecimento prévio. E mesmo que não tenhamos conhecimento prévio direto sobre isso, pode nos lembrar indiretamente de algo sobre o qual temos conhecimento. Por exemplo, digamos que somos nadadores entusiastas e estamos aprendendo sobre a fisiologia da contração muscular. Quando olhamos para esse ciclo de contração muscular, podemos pensar: ei, isso me lembra muito a técnica de natação que eu uso. E ao conectar a nova informação sobre a fisiologia da contração muscular com o que já sabemos, nossa técnica de natação, criamos uma analogia. E isso é informação análoga. E analogias podem ser formadas com qualquer conhecimento prévio, inclusive conhecimento dentro do próprio tema. Na maioria das áreas de estudo, existem conceitos ou padrões de conceitos e relações que tendem a se repetir e reaparecer ao longo desse campo. Você pode ter aprendido como resolver um determinado tipo de problema no semestre passado, e agora, neste semestre, essa nova abordagem de resolução de problemas que você está aprendendo pela primeira vez te lembra muito daquele antigo processo de resolução de problemas. E relacionar essas duas abordagens também é uma analogia. Então, quando estamos engajados na primeira etapa, o período de consumo da leitura, queremos pensar ativamente se o que estamos lendo está relacionado a algo sobre o qual já temos conhecimento. E, uma vez que identificamos essa informação como potencialmente análoga, o processo direcionado que queremos usar aqui é a crítica. Essa é a parte que eu disse que todo mundo deixa passar. Depois de criarmos uma analogia, criticá-la significa examinar de forma crítica quão boa essa analogia realmente é. Por exemplo, com a analogia entre a contração muscular e a técnica de natação, criticar essa analogia significa perguntar a nós mesmos de que maneira, especificamente, essas duas coisas são semelhantes ou relacionadas uma à outra, de que maneiras elas são diferentes, em que situação essa analogia deixa de fazer sentido. E se houver muitas diferenças ou muitas condições e situações em que a analogia não se sustenta, então existe uma analogia melhor ou podemos estender ou modificar essa analogia para torná-la mais abrangente e precisa. Esse processo de crítica aumenta enormemente nossa atenção e profundidade de compreensão sobre essa nova informação. E o motivo pelo qual isso funciona é porque, em vez de a nova informação ser apenas algo novo com o qual o seu cérebro não sabe o que fazer, na verdade estamos estendendo a partir do que já conhecemos. Estamos pegando nossa rede de conhecimentos e conectando-a à nova informação. Por isso, criar analogias tem se mostrado tão poderoso para nossa atenção e compreensão, segundo estudos. Agora, você pode estar olhando para o sistema e pensando: isso parece um pouco forçado. Não parece natural. E você está certo. Na verdade, é fundamental que você entenda que isso não é natural, e é exatamente por isso que funciona.
Se você não tem pressão de tempo e não importa o quão bem você aprende algo, então pode aprender e ler do jeito que quiser. Mas, infelizmente, o que as pesquisas mostram é que existem limitações biológicas claras do cérebro humano em relação à quantidade de informação que ele pode consumir e armazenar na memória de uma só vez. E, nos dias de hoje, quando há tanta coisa que precisamos aprender, é muito fácil ultrapassar esse limite biológico e acabar ficando sobrecarregado. Aprender é extremamente complicado. Então, para conseguir aprender muito em pouco tempo e alcançar um alto nível de conhecimento, muitos processos precisam funcionar corretamente. E é por isso que a maioria das pessoas atinge um platô em sua capacidade de aprendizado e, depois de certo ponto, não melhora mais pelo resto da vida. Para mim, descobrir em quais processos focar, o que melhorar e como executar tudo isso corretamente levou pelo menos 7 ou 8 anos de experimentação quase constante, leitura de pesquisas e orientação de pessoas para ver o que funcionava para elas. E dei sorte, porque há 10, 15 anos, muita pesquisa nem existia, e é por isso que, para facilitar, comecei uma newsletter gratuita. Eu reúno tudo aprendi pode te ajudar a se tornar um aprendiz mais eficiente, as coisas com maior chance de trazer sucesso em pouco tempo, e empacoto tudo forma você pode aplicar aprendizado em menos de 10, 15 minutos. Se quiser se inscrever na newsletter, é totalmente gratuita. Vou deixar um link na descrição para você. Agora, voltando ao Passer. Você pode perceber que a forma como escrevi o em Passer é assim. É esse tipo de formato estranho ali e o motivo é porque a informação análoga, pode existir como um subconjunto da informação procedural. Por exemplo, você pode criar uma analogia em um conjunto de instruções para torná-las mais simples e fáceis de entender, e depois você vai lá e pratica. Mas a informação análoga também existe como um subconjunto dentro da próxima categoria de informação, que é o C do Passer, e isso significa conceitual. Se a informação procedural é o como fazer algo, então a informação conceitual é o que, e para a maioria das disciplinas de ciências, a maior parte do que você precisa aprender é conceitual. A informação conceitual inclui fatos e explicações, teorias e princípios, relações entre conceitos e maneiras de aplicar esse conceito. E, na maioria dos casos, precisamos tanto do conhecimento procedural quanto do conceitual para resolver um problema e aplicar nosso conhecimento corretamente. Por exemplo, embora este livro explique como escutar o coração de alguém, ainda preciso ter o conhecimento conceitual sobre o que estou ouvindo para poder analisar isso e chegar a uma conclusão sobre o diagnóstico. Então, quando identificamos que um trecho de texto que estamos lendo é uma informação do tipo conceitual, o processo que queremos usar imediatamente é o mapeamento. Anotações em rede não linear, como o mind mapping, são uma forma eficiente de aumentar sua atenção e domínio do conhecimento conceitual, porque o conhecimento conceitual existe, por natureza, em uma rede. Embora um livro didático ou uma aula possam ser apresentados palavra por palavra em um formato linear, se olharmos para a mente e o conhecimento da pessoa que escreveu aquele livro, eles não existem em uma estrutura linear, frase por frase. O conhecimento e a experiência dessa pessoa existem em uma rede de informações altamente conectada. Não há uma sequência inata de informações. Um especialista pode começar de qualquer ponto e navegar para qualquer outro ponto. É isso que permite que um especialista resolva problemas complexos, porque ele consegue olhar para um problema, entender quais conceitos estão relacionados e ver como esses conceitos se conectam para resolver a questão. Já um iniciante, que só aprendeu superficialmente, enxerga apenas conceitos isolados e não entende como eles se relacionam. Como aprendizes,
Nosso trabalho não é memorizar a sequência palavra por palavra. Nosso trabalho é tentar recriar aquela rede de conhecimento que o especialista possui. E o mapeamento é uma técnica excelente porque nos obriga não só a pensar em cada fato e conceito, mas também em como eles se conectam para formar um panorama maior. Então, quando você estiver lendo e absorvendo informações, reserve um tempo para pegar uma folha de papel ou um tablet e fazer um mapa das coisas que está aprendendo. E à medida que você lê mais, vai acrescentando mais coisas ao seu mapa, movendo elementos, reorganizando tudo. Conforme lê mais, você também assimila mais e seu mapa cresce. Lembre-se, informações análogas também podem existir dentro de informações conceituais. Então, você pode encontrar oportunidades dentro das informações conceituais para criar algumas analogias, e talvez queira adicioná-las ao seu mapa também. Mesmo que a analogia não acabe entrando no mapa, ela pode te dar uma ideia de como você quer estruturar suas ideias no seu mapa. Agora, aqui está o mesmo problema novamente. Vamos supor que você está lendo, mas não tem tempo para desenhar um mapa, ou talvez não tenha nada para mapear enquanto lê. Mais uma vez, precisamos desacelerar e consumir menos, para que o consumo e a assimilação permaneçam equilibrados. E se você não fizer isso, vai acabar ficando sobrecarregado de novo e perdendo tempo, porque não só vai esquecer muita coisa do que estava consumindo, mas agora você deu ainda mais trabalho para o seu eu do futuro, que vai ter que descobrir o que esqueceu e acabar consumindo tudo de novo de qualquer jeito. Agora, a boa notícia é que a assimilação de informações procedimentais, analógicas e conceituais é, de longe, a parte mais demorada. O I e o R do Passir são muito mais rápidos e fáceis de lidar. Eu falo sobre o I e o R juntos porque eles são muito parecidos entre si. Mas preste bastante atenção, porque os dois são tão parecidos que a maioria das pessoas nunca faz distinção entre eles, e isso pode levar diretamente a horas de tempo desperdiçado por semana. O I no Passir significa evidência. Informação do tipo evidência é aquela que ajuda a tornar a informação conceitual mais concreta. Elas geralmente são muito detalhadas, às vezes informações bastante técnicas, mas são úteis porque podemos usar esses fatos, estatísticas ou casos como exemplos para comprovar um ponto conceitual. Por exemplo, podemos entender conceitualmente como a Primeira Guerra Mundial começou, mas também precisamos saber as informações de evidência, como as datas em que certos eventos específicos ocorreram, entre quais pessoas e em qual local específico, para tornar esse conceito mais concreto. E o processo-chave para informações do tipo evidência é armazenar e revisar. Armazenar significa que você simplesmente coleta essa informação e anota em algum lugar. Você pode adicioná-la ao seu mapa conceitual, ou pode colocá-la em um sistema de segundo cérebro usando algo como Notion, ROM ou Obsidian, ou ainda pode colocá-la em flashcards. Você pode até mesmo apenas escrevê-las em um documento junto com todas as outras coisas que está armazenando. Isso deve acontecer assim que você identificar a informação. Então, enquanto você está consumindo a informação e identifica que esse dado é do tipo evidenciado, nós vamos lá e imediatamente o armazenamos. A parte de revisar isso vem um pouco depois. Reservamos um tempo para fazer a revisão, e revisar a informação é a chave para melhorar nossa retenção de informações do tipo evidenciado. Revisar significa que pensamos em como precisaremos usar essa informação. Como vamos aplicá-la? De que tipo de informação conceitual isso é um exemplo? Então, nos desafiamos usando e aplicando essa informação da maneira que precisaremos utilizá-la. Isso significa resolver problemas, ou escrever respostas detalhadas para perguntas,
ou criar explicações, ensinar para outras pessoas, ou talvez escrever redações que usem esse dado como exemplo de apoio para um conceito mais amplo. E assim, enquanto armazenamos a informação enquanto a consumimos, a prática acontece depois, talvez no final do dia ou no final da semana. Mas não perca tempo enquanto está consumindo, tentando apenas memorizar, ler e reler, e escrever anotações extensas sobre aquela informação. Caso contrário, você não vai ter tempo suficiente para o P, o A e o C, os 3 primeiros tipos de informação, que são o que formam a base do conhecimento de que o tipo evidenciado precisa para se desenvolver em primeiro lugar. Agora, a informação do tipo evidenciado é muito parecida com o último tipo, que é o R do Passer. Isso significa informação do tipo referência. Informação de referência é a mais fácil de lidar. São todos aqueles detalhes minuciosos, muito específicos, informações detalhadas que realmente não mudam o seu entendimento conceitual. Elas não são particularmente importantes, não são análogas e não são procedimentais, mas, por algum motivo, talvez a gente precise saber disso depois. Isso pode ser algo como o valor exato de uma constante matemática, ou um gene específico envolvido em uma determinada mutação, ou o nome de uma molécula muito específica de uma doença, ou talvez uma lista de atributos usados para definir uma variável em programação. E o processo que usamos para lidar com esse tipo de informação é praticamente o mesmo que usamos para evidências. É armazenar e revisar as mesmas coisas. A parte de armazenar exatamente igual. Você joga isso no seu segundo cérebro, dos seus facades, onde fizer mais sentido para você. Mas se você precisa lembrar dessa informação de memória e não pode consultar suas anotações quando precisar usá-la, então provavelmente vai querer usar facades, porque a revisão é um pouco diferente. Por que informações do tipo referência, por definição, não são muito importantes conceitualmente de qualquer forma? É bem difícil usar isso para resolver problemas ou como parte de uma discussão ou resposta mais elaborada. A maneira como provavelmente usaremos essa informação é simplesmente lembrando fatos diretamente. Por isso, flashcards com repetição espaçada e recuperação ativa, como um aplicativo Anki, é a melhor forma de lidar com informações de referência. Então, enquanto você lê e pensa, ei, isso pode ser informação de referência, jogue isso nos seus flashcards e separe 30 minutos por dia, ou o que for, só para revisar seus flashcards e fazer seu treino de memorização. Mas, por favor, de novo, absolutamente, não perca tempo enquanto está lendo, tentando apenas ler e reler, escrever anotações e memorizar essa informação naquele momento. Você precisa usar esse tempo para os 3 primeiros tipos, que formam a maior parte do seu conhecimento. Como eu disse antes, há muitas coisas que precisam dar certo para conseguir aprender muita informação em um curto período de tempo e desperdiçar tempo tentando memorizar informações de referência enquanto você está lendo, em vez de gastar esse tempo nos 3 primeiros tipos. É um dos piores erros. E assim que você entra nesse modo de pensar de ler algo e depois reler de novo, tentando colocar aquilo na sua cabeça, pode dar adeus à sua eficiência de aprendizado. Então, agora você já conhece os 5 tipos de informação para tentar identificar enquanto consome na primeira etapa e o processo direcionado adequado que vai te ajudar a digerir essa informação na segunda etapa. E o segredo para conseguir reter muito e ter um bom nível de conhecimento sobre o que você consumiu é manter esse equilíbrio entre a primeira e a segunda etapa. No entanto, quando se trata de aprender de forma eficiente, isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, se você olhar para este mapa do aprendizado que mostra os principais processos necessários para ser um aprendiz eficiente de alta performance de forma consistente, o que falamos hoje representa, tipo,
só uma pequena porcentagem disso. Então, se você quiser entender esses processos e como funcionam, sem precisar dedicar uma década da sua vida estudando, como eu fiz, confira minha newsletter gratuita. O link está na descrição. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.